Olá pessoal, tudo bem? Sou Derlan de Castro. Na CPI do MST, Ricardo Salles tentou ridicularizar, intimidar, constranger o ministro da Agricultura. Mas quem saiu humilhado foi o Ricardo Salles, pensando que o ministro cairia nas suas retóricas, ou pensando que o ministro talvez fosse perder a classe, o estilo, a elegância. Não, deu respostas excelentes, mostrando a falta de inteligência, a falta de cognição dos bolsonaristas. Afinal de contas, eles são lacradores. Eles vivem disso. Querem só vídeos para lacrar para sua base e tentar manter esses apoiadores para que lá na frente eles possam ter votos. Simplesmente isso. Base bolsonarista é apenas uma imensa quantidade de gado para poder favorecer esses deputados e esses senadores que acham que conhecem a nossa política, que acham que são inteligentes, mas no final das contas são todos ignóbios, ignorantes, desprovidos de conhecimento. Que nós precisamos acabar com o preconceito com relação ao movimento social que queira produzir e gerar alimentos. O senhor entende que há diferença entre invasão e ocupação? Veja bem, a invasão não se justifica. A busca e o movimento reivindicatório, eu também fui líder de classe. Eu fui presidente de uma entidade de classe que, às vezes, para se fazer ouvir, precisava fazer manifestação. Isso é legítimo dentro da democracia, é muito legítimo. Agora, dentro da ordem da lei... Não existe ocupação de cunho protestatório, se é que existe essa palavra. Então, aqui, deixa claro o ministro da Agricultura, que entende que não existe essa distinção entre ocupação ou invasão, que tudo é crime e nada deve ser permitido. Eu estou lhe dizendo que a manifestação é legítima. A manifestação é legítima. Você ir, manifestar, reivindicar, protestar. Você pode ir na frente de um órgão público, você pode ir numa terra devoluta, reivindicar a terra devoluta. E numa terra devoluta significa o quê? Entrar na terra devoluta? Reivindicar ela é legítimo. Ah, então entrar em terra devoluta é legítimo. Ele reivindicar a terra devoluta. Não, reivindicar é uma palavra teórica. Eu estou perguntando, invadir a terra devoluta é legítimo? Eu estou dizendo para o senhor que reivindicar a terra devoluta é legítimo. Não, desculpe. A pergunta que eu estou lhe fazendo, obviamente o senhor pode não responder, se sentir que isso lhe incomoda, mas a pergunta é simples. Invadir não é reivindicar. Reivindicar eu posso fazer na internet. Eu ponho um WhatsApp aqui, eu ponho um Twitter e digo, reivindico o título de Duque de Brasília. Perfeito. Estou reivindicando, é óbvio que é legítimo. A chance de o senhor ser Duque de Brasília é zero. Agora, da mesma forma que reivindicar a terra privada para um público também é zero. A mesma maneira que o senhor defender aqui... O senhor defender aqui que reivindicar é algo legítimo, eu estou lhe perguntando se a sua reivindicação inclui invadir terra devoluta. Veja, simples. É simples, é muito claro o que eu estou dizendo. A reivindicação e o movimento que queira, e se ele achar que ele deve invadir, também tem que ser responsável pelas consequências. Mas eu não posso dizer que o movimento não tem a oportunidade de invadir. Agora, reivindicar, eu estou dizendo que é legítimo. Então, eu quero deixar consignado aqui aos nobres colegas deputados que o ministro da Agricultura afirmou que entende que ele não pode deixar de reconhecer o direito da invasão dos reivindicadores invadirem a terra devoluta. Quer dizer, esta é a postura do Ministério da Agricultura. Foi isso, acabou de dizer. Peço para passar o filme então aqui. Não, peço para passar o filme aqui. Peço para passar o filme. O ministro da Agricultura do Brasil, o tema mais relevante da nossa pauta econômica, entende que é legítimo o sujeito invadir terra devoluta. Desculpa, não tem cabimento uma afirmação dessa. Presidente. Não foi o que eu avisei. Bom, o senhor não está respondendo, o senhor está tergiversando a resposta. O cara chama o convidado, chama o ministro de convidado. Convidado não. Coloca numa ministro... situação de constrangimento, querendo colocar coisa na boca do ministro. Não estou colocando na boca, eu estou fazendo a pergunta e ele não quer dar a resposta. Não usa Se ele quiser dar a resposta direta... Atenção. A fronteira agrícola é a fronteira agrícola da devastação, como disse o João Pedro Stedley, é a fronteira agrícola dos crimes ambientais, como ele colocou aqui, é a fronteira agrícola do desrespeito aos direitos indígenas e é a fronteira agrícola que merece, como ele disse aqui, ser essa sim fustigada pelo MST, porque fere todos esses valores. De novo, eu não queria estar aqui discutindo assuntos que não são pertinentes à CPI. Né? Não é pertinente, mas, se me permitam, eu vou fazer uma colocação. Mas não gostaria que o tema começasse a mudar para discutir se comete algo certo ou errado. Eu posso lhe dizer que na agropecuária brasileira, a imensa maioria, inclusive palavras da ministra Marina Silva,
no dia do lançamento do Plano Safra, o maior Plano Safra da história desse país. Portanto, não dá para dizer que o presidente Lula não gosta da agropecuária, não gosta. Foi exatamente do período do presidente Lula que essa agropecuária brasileira tornou-se a maior do mundo, tornou-se referência em qualidade, em quantidade de recursos, em linhas de crédito, e agora já retomou de novo. Em 6 meses retomou na mesma linha. E já se comprometeu que o Plano Safra do ano que vem será o maior Plano Safra da história, maior que esse. Portanto, há um movimento de respeito ao agro, todos aqueles homens e mulheres que produzem alimento com respeito às leis e às regras. E a imensa maioria dos produtores, a ministra Marina Silva disse que menos de 2% é que cometem crimes ambientais. 12 milhões de hectares e muito provavelmente quase todos dessa certificação do algodão estão nas áreas de fronteira, são exemplos de produção sustentável e de respeito ao meio ambiente. Então, todos aqueles, e deve ser isso que o João Pedro Stede disse aqui, eu não vi o depoimento dele, a fala dele, a participação dele aqui, é esse que ele se referiu como referência. Como quem faz as coisas certas. E geram emprego e oportunidade, e devem continuar assim, e ser exemplo para todos os outros. Agora, aqueles que querem transgredir, aqueles que querem desmatar legalmente, passar a boiada, botar fogo, queimar, tem que ser punido nos rigores da lei, ponto, acabou. A palavra que eu mais escutei aqui foi a palavra crime. Eu anotei aqui, ó. O deputado Domingos falou de crime, deixa eu ver quem, o Zé Trovão falou de crime, o Valmir falou de crime, o capitão Alden falou, Crisóstomo de crime, veja bem. E veja que o posicionamento de todos, eu também falei de crime, eu também falei, ninguém defende criminoso, né? Ninguém defende. O senhor capitão, o coronel estava aqui também, por que não faz a lista dos membros do PCC para nós listar eles para acabar com o crime? Vamos fazer um pacto que eles não vão cometer mais crime. Como que a gente pode proibir o cara de cometer crime? Como é que pode? Não consegue. Agora, tem que ser rigoroso com o crime. Se alguém roubou, se alguém desviou, o deputado Valmir também falou, é isso. Estamos todos do mesmo lado. Estamos todos buscando que as coisas aconteçam dentro da forma e da ordem e da lei. A reforma agrária é um ato legítimo. E este é o ponto, talvez, que eu peço à consciência de todos vocês. O movimento social, quando é feito e de forma ordeira, é legítimo. Eu também, como disse aqui o Marcon, os caminhoneiros, quando foram reivindicar, legítimo. Isso é democracia. Agora, passou fora da lei, crime, todo mundo contra crime. Então, esse é o primeiro pacto, esse é o primeiro ponto que vai ser, tenho certeza que será convergente ao final desta CPI. Sonho com uma reforma agrária mais efetiva, sonho com uma reforma agrária que dê oportunidades. O que me fez vir para a vida pública, e primeiramente não para a vida pública partidária, foi exatamente o começo dessa minha história, quando cheguei com 16 anos de idade, em um município que era um assentamento de reforma agrária. O sonho, o desejo de uma vida melhor, de prosperar, de ter um pedacinho de terra um pouco maior para poder cumprir a nossa vocação de produtores de alimentos. Nós saímos de um sítio de 13 alqueires de terra no norte do Paraná, 3 irmãos, 3 filhos, pai e mãe. Por óbvio, um sonho de um pedacinho um pouco maior se deu lá no Mato Grosso, ao lado de um assentamento de reforma agrária. E essa expectativa e esse sonho veio muito rápido na sequência a decepção, a ausência do poder público, a ausência de infraestrutura, de uma rodovia, não estou falando de um asfalto, não estou falando de uma vicinal cascalhada, uma pontezinha que dê acesso à propriedade, para você ir e voltar, o ônibus escolar ir levar as crianças na escola e voltar, um posto de saúde, uma energia elétrica, quem sabe o que é ter em casa uma geladeira a gás, não ter energia elétrica para botar os alimentos para conservar. Eu vivi tudo isso. E descobri neste período que a forma mais legítima de eu conseguir superar os desafios, os meus anseios, minhas deficiências, era ombrear com todos aqueles que tinham o mesmo desejo. Por isso a legitimidade do movimento. E ao me encostar no movimento, eu fui presidente de cooperativa, fui presidente de entidade, fui líder, fui disso aqui, fui delegado da ProSoja para poder reivindicar. Reivindicar, cobrar de quê? Dos líderes, do poder público. Que agora nós estamos do outro lado do balcão, estamos aqui para representar o povo e poder fazer. Então, meu sonho é que, agora como ministro, se puder deixar um legado, que suceda tão bons ministros que passaram, essa agropecuária tão forte, tão pujante, que gera excedentes da economia, gera emprego, gera oportunidade, e que nós não tenhamos na agropecuária, e tenham a certeza aqueles que talvez acham ainda que o presidente Lula ou que o governo desrespeita a agropecuária, Domingos, com todo respeito à nossa amizade, não é assim, pode ter certeza, confie no que eu estou lhe dizendo, o presidente Lula, ele quer muito bem essa agropecuária. Façam uma reflexão, independente do que pensam partidariamente, de como foi o período dos 2 governos do presidente Lula com relação à agropecuária. Repactuou dívidas que vinham se arrastando desde os planos econômicos lá dos anos 80, da época da inflação. Repactuou em 20 anos
mas também deu crédito, deu condições para que o produtor continuasse plantando, cumprindo a sua exercendo, criou programas muito interessantes que conectavam as duas, ou uma só agricultura, que eu também penso que é uma só precisa da mão mais amiga do Estado, que é a agricultura familiar, porque ela não consegue contratar um engenheiro agrônomo, um veterinário para cuidar dos seus animais, e o grande consegue particularmente fazer, mas tendo a presença do Estado fornecendo determinados programas para ele é tão ou mais eficiente que um grande produtor. E o presidente Lula fez isso, por exemplo, ao criar o Programa Nacional do Biodiesel, que deu a oportunidade de mudar a formação do preço da soja nesse país através do consumo do óleo para fazer um combustível novo, renovável, verde, em detrimento de petróleo fóssil, mas também conectado à compra de produtos da agricultura familiar para prosperar, que fez programas como o Moderfrota, que fez programas como o Mais Alimento. E como é importante o Mais Alimentos, ver aquelas filas de homens e mulheres chegando entusiasmados para comprar um trator lá na AgriShow,